Bom dia, irmãos. Graça e paz. Depois de um feriadão, estamos de volta, né? Vamos estar orando para a gente começar? Pai amado, Deus de poder, Deus de toda honra, Senhor dos senhores, louvado seja o seu santo e bendito nome, ó Deus, porque podemos estudar da sua palavra, Senhor, podemos, Senhor, vasculhar e ver, ó Pai Santo, o quão importante é para as nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, nos dê um coração e uma mente, Senhor, receptível à sua palavra. Que o Senhor direcione, ó Senhor, esse estudo. Que o Senhor possa nos ensinar, ó Pai Santo. Tudo que for além, ó Pai Santo, que os nossos corações possam desprezar. Mas tudo que for essencial, ó Deus, possamos guardar e fazer prosperar essa palavra para a sua honra e glória. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre o tabernáculo. Existe aí uma grande confusão nas igrejas, que a gente muitas vezes prega sobre a lei, sobre a graça, e às vezes não entende direito do que a gente está falando. E aí a gente percebe que em muitas igrejas, e até mesmo igrejas reformadas, que ainda existe muito aspecto da lei que é inserido no culto. Então, quando a palavra de Deus vai falar que a lei do Senhor é perfeita, né? A lei do Senhor nos dá a instrução, ela está falando de que tipo de lei? Agora, muitas vezes a gente lê algumas coisas na palavra de Deus que era utilizado especificamente para o povo judeu e quer aplicar nos nossos dias. Tá? Então a gente vê alguns rituais, né, que é combatido. Você vai ver que principalmente as cartas de Paulo, ela combate muito a uns tipos de... E até fala, olha, existe judaizantes que quer colocar alguns rituais que já caiu por terra. E muitas vezes, hoje em dia, existem rituais que a gente quer voltar para a igreja. Então, não somente rituais, mas alguns artefatos. Para quê? Para deixar o púlpito um pouquinho mais sagrado, deixar alguma coisa mais parecido com o tempo. Pode deixar, Edmilson. Deixar mais parecido com o tempo de Israel, que existia todo aquele ritual do sacerdote, existia o sacrifício e o holocausto, e por aí vai. Só que é lógico que a gente quer as partes legais, né? Porque se na época, né, que existia o sacrifício, se o sacerdote, o sumo sacerdote, esquecesse, falhasse em algum dos rituais, ele era morto. E aí, nessa hora, a gente fala, não, agora, para isso tem a graça. Então, agora a gente pode errar, porque tem a graça de Deus. Então, como que existiu essa transformação de rituais? Como que existiu essa transformação para que a gente esteja aqui há muitos e muitos anos, quase 3 mil anos, estivesse aqui cultuando ao Senhor? Então, são coisas que a gente tem que entender na Bíblia e ver, para ver como que se aplicou. Por quê? Porque se Deus não muda, então a gente tem que entender o que o Senhor estava nos ensinando com algumas passagens da Bíblia. Conforme o teólogo Von Groening, ele fala que existe uma cola, né, na Bíblia, ou seja, toda a Bíblia ela é ligada por 3 pontos. Estamos falando do reino, do pacto e do mediador. Então, em todos os livros, nós vamos ver, sempre falando do reino de Deus, seja explicitamente ou não, nós vamos falar do pacto que o Senhor tem, da aliança, e sempre vai ter um mediador. O mediador é sempre quem
estabelecia vamos dizer assim, um contato, né? Vamos dizer que é um intermediário de Deus, dos homens com Deus. Lembrando que quando o homem pecou, o que aconteceu o que Deus fez? Ele teve que se afastar do homem. Por quê? Por causa da santidade dele. Então a gente tem que compreender também que tudo que o Senhor faz, ele está relacionado ao quê? Ao que o Senhor é. Então, se a palavra de Deus fala que o Senhor é santo, 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 é porque ele é santo, 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 né? E o que quer dizer ser santo, santo, santo? Quer dizer o seguinte, que por acaso um homem descuidado que tentou ajudar para que a arca não caísse, ele toca na arca e o que acontece? Ele morre. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Mas por que ele morre? Por causa da santidade do Senhor. O pecado jamais poderia, de qualquer forma, né, ter algum contato com o Senhor. Então, assim, ele não pode negar o que ele é. Então, se Deus é santo, e ele muitas vezes falava, aqui é o seguinte, o povo, animal, seja quem for, se encostar aí na beira do monte, ele vai ser morto. Então, o povo já sabia que a presença do Senhor estava naquele lugar. E como a presença do Senhor estava naquele lugar, já sabia que o povo não poderia nem encostar. Por quê? Porque de forma nenhuma quem é santo, santo, santo teria contato com o pecador. Mas muito bem, mas e agora, né? Como é que vai ser feito? Como que consegue fazer essa aproximação do Senhor com o homem? E aí a gente tem o quê que vai fazer essa aproximação? No primeiro momento a gente tem os sacrifícios, né? Os holocaustos. Então o Senhor ele ensina a Moisés como deve fazer o quê? Como deve se comportar. Como deve se comportar na presença do Senhor, como entrar na presença do Senhor, de que forma, né, como se purificar, até que alcance o quê? A presença do Senhor no Santo dos Santos. Então a gente tem que compreender muito bem isso para compreender o papel de Cristo nas nossas vidas. Então é fácil a gente chegar num domingo, falar, olha, num domingo de Páscoa, e falar, o Senhor ressuscitou, louvado seja o Senhor, Ele morreu pelos meus pecados. Tal. Mas, às vezes, isso aí ele tem uma conotação muito pobre. Por quê? Porque, às vezes, a gente fala, mas não compreende o que está falando. A gente não compreende a dimensão do que aconteceu. A gente não compreende o que significa a morte de Cristo em relação às nossas vidas. A gente briga aí nessa vida em torno de 80, 70 anos para conquistar as coisas aqui e esquece o que é o primordial. O que é o primordial? É morar com o Senhor. Essa é a nossa meta. A gente passa aqui crendo, sabendo que nós somos cidadãos celestiais, que somos nascidos da água e do Espírito. Por que Cristo nos proporcionou esse novo nascimento? Para morar com Ele. O Flávio leu aqui sobre o quê? Sobre, de certa forma, os eleitos do Senhor. Não foi isso? O que é o eleito do Senhor? É um povo que o Senhor escolheu. O Senhor não escolheu lá Abraão? Deus escolheu Abraão. Não escolheu a descendência de Abraão? Foi uma eleição. Não escolheu uma família para entrar na arca? Foi. Então a gente percebe aí alguns pincelar do quê? De um arrebatamento que houve. O Senhor tira o povo dele. O Senhor tem o povo, tem o escolhido dele. Não é que morreu, que Jesus morreu, mas a morte dele não é suficiente para salvar todo o povo. Não é isso. É porque ele tem o povo dele, escolheu o povo dele e falou o seguinte,
esse sacrifício que eu estou fazendo é para quem? É para este povo. E este povo eu vou fazer o quê? Este povo vai ser purificado, este povo vai viver em santidade, e este povo vai ter um corpo glorificado, esse povo vai andar na presença do Senhor, esse povo vai perseverar em todos os caminhos, para andar nos caminhos do Senhor, e esse povo, quando morrer, ele vai ser, para quem morrer, né? Se o Senhor não voltar antes, mas assim, este povo estará comigo e viverá comigo, a vida eterna. Não é isso que a palavra diz? Sim ou não? Sim, muito bem. E hoje nós vamos falar então um pouco sobre o tabernáculo. O que é o tabernáculo? O que a gente pode dizer que é o tabernáculo? Pode falar. Temos quase 1 hora para responder o que é o tabernáculo. Pode falar. Como se fosse o templo? O templo onde fazia o sacrifício, onde entrava só o sacerdote maioral, porque ali era uma hierarquia. Então, eu penso que o tabernáculo é o templo. E o que é o templo? São os utensílios que estão dentro. Aí é uma pergunta. Vamos. Mas eu que estou perguntando. Eu estou perguntando, ela pergunta a mim, né? Aí não pode. O que é o tabernáculo? Local de celebração. Celebração do quê? Dos sacrifícios, das oferendas. Para quê? Para Deus. O que é o tabernáculo? Acho que na época era onde eles encontravam com Deus, onde Deus estava era ali dentro. Na época, né, eu acho. O que mais? Pessoal do fundão aqui, ó. Pode falar, Ivan. Era um lugar separado, né, para fazer não só sacrifícios, e também era o lugar onde Deus se apresentava, mas não no tabernáculo inteiro, né? Tinha uma parte onde Deus se apresentava, o Santo dos Santos e tal. O que mais? Quer falar, William? Pode falar. Pode falar mais. Deve ter coisas mais para falar, né? Porque lembra que eu preparei para 1 hora. Se acabou aqui, a gente vai embora. Vamos tomar café com as crianças. Podemos dizer simbolicamente onde Deus habitava? Lugar de habitação? Onde o Senhor habitava. Isso aí. Então, assim, nós temos vários pontos, né, que fala sobre que os irmãos falaram sobre o tabernáculo. Então, o que quer dizer o tabernáculo? Quer dizer o seguinte, ó, lugar de habitação, santuário para que Deus habite no meio do seu povo. Obviamente que a gente vai ver outros aspectos, né? Lembrando que Deus, ele está em todo lugar, né? Agora, aquele lugar é o que o Senhor falou, ó, neste lugar eu vou me encontrar com vocês. Então, o Senhor... E quando ele passa o projeto, por que a gente acha que Deus passou um projeto? Qual é a atividade fim desse projeto? Imagine o Lucas, o Jorge, mais o Jorge, né? Ele recebe um projeto e vai partir de uma ideia ou de alguém que tem o plano e vai falar, ó, Jorge, eu quero que você faça esse projeto. O que ele precisa saber para fazer o projeto? O que o Jorge precisa para fazer o projeto? Vamos ajudar ele, né? Ele é engenheiro novo, então precisa ajudar. Do local, o que mais? Do quê? Sondagem de solo, ó, tá vendo? O que mais? Para ver se tem ouro, né? Se tiver ouro antes, nem continua, né? Se tiver petróleo, também não. Tamanho do lugar, o que mais? Oi?
os cômodos. Que mais? Que? Mapeamento. Agora, Jorge, o que precisa para o projeto? Explica aí de forma técnica. Não, antes o chefe dele, não, esse não é o problema, não. O Pode chefe, eu ia pedir o tamanho, a largura, a altura, os detalhes internos, o tamanho do terreno, se vai precisar ser cercado, se tem que ter porta, janela, Isso aí. esses detalhes. Conforme tem aqui no templo, ó. Largura, comprimento. Agora, por exemplo, antes disso, ele tem um plano, né? E ele quer construir. Qual a atividade fim que ele estabelece para fazer um armazém? O armazém é para guardar produtos. Então, qual é a finalidade do projeto? Isso aí. Então, ele vai fazer um projeto para quê? Se for para transporte, ele tem que pensar, a gente tem que ter as docas assim, para recebimento, tem que ter o lugar para armazenar produtos. Se tiver uma área de químico, ele vai separar, se tiver alimentício, o outro, vai fazer as adequações. Se tiver área de cross-dock, ele vai pensar em entrar por um lado, sair pelo outro. Então, tudo isso é para quê? Para que haja um projeto adequado, baseado em quem ofereceu o projeto para ele desenvolver. Baseado nisso, ele vai pegar e vai, junto com uma equipe, ou possivelmente o próprio idealizador, ele vai dar as diretrizes para ele. Eu vou precisar disso, para quê? Para que, no fim, aconteça isso. É isso ou não é? Agora, ele poderia pensar assim, ele tem um projeto, certo? Uma atividade fim. No meio do projeto, ele fala, chefe, mas isso aqui vai ficar legal, para, ao invés de fazer isso, vamos fazer um terminal de ônibus. Pode ser? Não, por quê? Porque foi planejado para outra coisa. Sem contar que ele vai falar, não, o que eu quero não é isso. Não adianta fazer. Você pode fazer o melhor terminal de ônibus. Eu não quero isso. Eu quero um projeto de armazenagem para isso, com esse determinado fim. Ok? Qual era o projeto do tabernáculo? Habitação do Senhor. Santuário para que Deus habite no meio do seu povo. Então, lembrando que a Bíblia ela vai descrevendo as coisas de forma progressiva. Então, de forma progressiva, Deus vai nos ensinando. Ok? Muito bem. Então, aqui a gente vê santuário para que Deus habite. E o que é o santuário? É o quê? É um lugar santo. Lugar consagrado ao Senhor. O que é o lugar consagrado ao Senhor? É um lugar... O que é consagrado? Separado. Um lugar separado do Senhor. Escolhi isso para que, eu quero... o projeto é que eu me encontro com vocês naquele lugar. Ok? Naquele lugar exato. É igual quando a gente combina com os nossos filhos, né? Fala assim, eu vou estar aqui, daqui meia hora esteja aqui. Adivinha o que acontece? Não acontece, né? Eles não vão estar lá. Com Deus é diferente. Deus falou, ele falou, olha, é este lugar que eu vou me encontrar com vocês. Ok? Ok. Então, constrói para mim o tabernáculo. Nesse tabernáculo, haverá o santuário para que eu habite, que é um lugar consagrado. E aí a gente vê aqui a definição de templo. E o que é o templo? É a habitação do Senhor, a casa do Senhor. Então, templo e tabernáculo estão relacionados? Sim ou não? Sim, isso aí, ok. E o que é a igreja? Mesma coisa do quê? Do templo, olha, já ficou em dúvida, né? O que mais? O que é a igreja? As pessoas? O que mais?
Pode falar de novo, irmão, no microfone? Reunião os irmãos da igreja, porque orai e buscai, né? E louvai a ti o Senhor, né? Porque essa gente, não é só na igreja, não, fora também, né? Porque as nossas casas precisam de muita oração e dar o testemunho, né? Porque não é só na igreja. Aí o nosso tempo aqui, louvar a Deus a ti, né? O Senhor, né? Com fé e prática. Entendi. O que mais? O que é a igreja? A igreja é a noiva? A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Senhor. O que mais? Tem aí uns caras falando que ninguém mexe com a noiva do Cordeiro, porque lançaram bomba lá em Israel, então agora o Senhor ficou bravo. Você vê que existe aí uma grande confusão, hein? Mas e aí, o que é a igreja? Lugar separado, comunhão. Então vamos ver o que é a definição. Comunidade composta por crentes, que formam um corpo organizado instituído por Cristo. Tabernáculo e igreja é a mesma coisa? Não? Por que não? Isso aí. Então nós temos aqui, o quê? O que é esse nosso caixote aqui? Vamos falar no bom sentido, né? Falar isso para o engenheiro que aqui é um caixote, eu acho que ele vai ficar bravo, né? Mas aqui o que é? Nós temos aqui um local que a gente falou que é determinado à igreja, certo? E a igreja para quê? Que é composta de crentes, somos nós, certo? Que forma um corpo organizado, existe toda uma instituição, existe a igreja local, instituição, e existe a igreja de Cristo, ok? A igreja de Cristo, ela não está dividida em paredes, né? Instituída por Cristo. Então, assim, nós vamos ver da igreja começando aonde? Lá, principalmente a partir de Atos, nós vamos ver o desenvolvimento da igreja de Cristo. Então a gente percebe aí que muitas vezes existe irmãos querendo dizer que o santuário, o tabernáculo como era, é a igreja hoje. E não é. Por que não é? Justamente por causa das definições, certo? Sim ou não? É isso aí. Então veja só. E aí nós vamos agora entrar, imagine que a gente está fazendo agora um retorno para Israel. Que lugar de Israel? Nós vamos voltar lá atrás e o Senhor está falando para Moisés como construir e nós estamos no meio do deserto, certo? Somos um povo que a gente não tem carro, né? A gente não tem meio de transporte, a gente não tem casa e nós estamos aonde? No deserto, certo? Não tem CIA para comprar, não tem a loja lá do nosso irmão Osmar para comprar roupa, você está dependendo totalmente do Senhor, ok? Muito bem, então estamos entrando no deserto. Então aqui só para ficar claro, né? Igreja não é tabernáculo. Então vamos entrar agora e o Senhor vai nos dar a ordem do que Ele quer, do projeto dele. Êxodo 25, de 1 a 9 e depois o 40. Vamos pedir para Samuel ler. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra,
e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. 40, tá? Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Olha só que interessante. O professor Dario Cardoso, pastor acho que é da Igreja de Vila Maria, ele fala o seguinte, que esse ponto do Pentateuco, principalmente esse pedacinho de Êxodo, Levítico, que é onde o Senhor mais fala com o povo. Então é o Senhor mesmo falando. Não é assim, Ivan, eu estou te falando isso e isso, você fala isso para eles. Não. Ele fala, faz assim, 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 assim. Então é onde o Senhor mais fala. Então a gente quer conhecer o Senhor e veja que os pontos que o Senhor mais fala é o que a gente mais tem dificuldade de ler, não é verdade? Pode ver, quando a gente pega lá, fazer a leitura anual da Bíblia, quando chega em Levíticos ou trechos similares, o que a gente faz? A gente pula. Por quê? Porque é chato. Mas esse pular, a gente vê que, e aí que o pastor Dario fala, ele fala que o nosso próprio coração rejeita o que o Senhor fala. Ele falou, então veja, isso não é só carnal, isso é espiritual também, porque é onde o Senhor está dando a diretriz. Só um parênteses, né? Então, o que Êxodo fala? O Senhor vai dar algumas orientações. Então, ele fala da construção para uma finalidade. Qual a finalidade do tabernáculo? Qual é? Essa aqui, ó. Lugar de habitação, santuário para que Deus habite no meio do seu povo. Vamos lá. Então a gente tem aqui a construção para uma finalidade e o Senhor fala do quê? De ofertas voluntárias. Ele não podia falar assim, a Tânia vai me trazer isso, 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 pele de cabra, pele de não sei o quê, tinta assim. Ele falou o quê? Ele fala de ofertas voluntárias. Então, ele fala com que, conforme o coração do homem for tocado, é para trazer isso, 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 ok? Mas veja que ele não fala assim, a Tânia reformou a casa dela, sobrou uma tinta, traz para a igreja. O nosso irmão Lucas, ele comprou lá uns tecidos, sobrou e traz aqui para a igreja, para o santuário, para fazer a roupa do sacerdote. Não é isso. Ele falou que o Senhor ia tocar, que conforme o coração, as pessoas trariam ofertas voluntárias. Daí nós vemos que objetos e artefatos do quê? Do dia a dia. Ele não ia falar, preciso de um tecido tal, volta lá para o Egito, compra e vem para cá. Não. Lembrando que a gente é como se a gente estivesse no deserto, tá? O que tem no deserto? Não vai ter Armarinhos Fernando, não vai ter C&A, não vai ter Lojão do Brás, não vai ter nada disso. Então, tudo que a gente quiser, que o Senhor pediu, tinha que sair de onde? De onde o povo estava, ok? Observação para fazer tudo conforme o que o Senhor ordenar. Ele falou, o projeto é esse, para que eu habite, então tem que ser o quê? Desse jeito. Tem que ser tanto desse jeito que a palavra de Deus vai falar que num determinado momento, primeiro que Moisés, ele mostrava para Moisés, ele falava, Moisés, tem que ser assim, assim, assim. Por quê? Porque ele sabe que às vezes a gente não tem percepção. Lembrando o seguinte, se falar para mim que eu não conheço de roupa, e falar assim, descreva, por exemplo, o casaco da Tânia.
eu vou falar, ele é escuro, acho que é preto, tem umas linhas assim. Eu não vou falar, faz um projeto assim, um casaco preto com linha assim. Você entendeu? Eu tenho que falar, olha, vai ter que ser o bordado dessa forma, tem que ser os pontos assim, assim, assim. Então o Senhor mostrava para Moisés como teria que ser feito. E aí a gente percebe que, além disso, o Senhor também capacitou homens para quê? Para que fizesse parte da construção. Pode falar, irmão. Na Bíblia fala essa parte aí do estar dando segundo ao coração, e ainda complementando essa parte que você falou que está todo mundo no deserto. Então, esse dar do coração, eu creio que ele vai além. Porque, é como você disse, não dá para ir correndo lá no Egito. Eles foram expulsos do Egito. Então, é daquilo que eles têm, é daquilo que eles usam, é do seu dia a dia. Ele vai estar tirando da casa dele, crendo também que amanhã Deus vai dar outro para ele, porque vamos dizer assim, se ele, nossa, eu tenho um cobertor de linho aqui, mas é aí agora? Eu vou dormir com o quê? Mas o Senhor está pedindo, bora para o templo. Eu tenho 10 madeiras para construir a minha casa, mas se eu der metade, eu não vou conseguir fazer ela. Bora para o templo. E eu creio que dentro da fé deles, Deus ia suprir ele nos demais que ia do dia a dia. Isso aí. Lembrando assim, que o que o Senhor pedia estava relacionado com o dia a dia com as pessoas, não era muito diferente do que eles tinham. Então, por exemplo, não existe às vezes uma pregação que vai falar o seguinte, olha, traz todo o melhor que tem para as coisas do Senhor, para fazer um templo de ouro, né, fazer uma igreja de ouro, colocar aqui, banhar esses ventiladores de ouro, tal, porque é para a casa do Senhor. Lembre-se que, conforme no tabernáculo do Senhor, as coisas eram muito similares ao que o povo tinha. Ok? E aí, o Senhor não pediu nada mais do que estava no meio do povo. Muito bem. Eles saíram mesmo. Era como se fosse um... parte sim. É isso aí. Então, assim, o povo sai do Egito, vai para o deserto e o Senhor começa a criar e a ensinar o povo todo o desenvolvimento que ele queria. Então, a gente vê aqui a composição do tabernáculo. Qual é a composição? Então, a gente tem aqui a Arca da Aliança, a gente tem o propiciatório. Então, assim, lembra que a gente está no deserto, tá? Então, vou mostrando para vocês. Tinha a Arca da Aliança. Em cima da arca tinha o chamado, que era a tampa, que era o propiciatório. Nós temos o véu do templo, o altar do incenso, a mesa dos pães, candelabro, as cortinas, cobertura de peles e tábuas, bacia de bronze, que é o lavatório, o altar do holocausto. Ok? E a parte do átrio. E a porta, logicamente, né? Então, esse é o desenho, tá? Nós temos aqui, ó, oeste, norte, sul e leste. E essa foi a disposição que o Senhor falou para construir. E ele falou o seguinte, ó, na entrada haverá uma porta, e essa porta, logo na frente haverá o holocausto de bronze, para que tenha a lenha queimar o sacrifício. Tem o lavatório para que o sacerdote se lave. E essa é a parte chamada o quê? O átrio. Essa parte aqui é uma parte que a gente vai ver depois coberta. Esse é o lugar santo. E esse é o santo dos santos. No lugar santo tinha a mesa de pães, o candelabro ficava aqui, o altar do incenso aqui. E aí,
daqui para cá só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Na Arca da Aliança, que tinha os 2 querubins e o propiciatório em cima dela, era colocado o sangue, e aqui é o lugar que o Senhor se encontraria. Depois a gente vai ler isso aí. Então, essa aqui é a planta. Ó. Se passar essa planta aqui para os engenheiros, já ó, tem até a medida. Só falta eles querer, né, fazer o santuário da primeira igreja. Né? Não tem um tempo de Salomão? Já que tem as medidas aqui, só falta a gente querer fazer igual. Né? Então, olha só. Esse aqui é o tabernáculo que o Senhor determinou para quê? Para que estivesse encontrando com o povo. Olha como ficava. Ó. O átrio, aqui a porta. Entrando por aqui, dá de cara com o holocausto, né, o lugar de fazer o holocausto, queimava, né, o sacrifício. Aqui a bacia, aqui dentro, santo do santo, o santo lugar, dividido pelo santo dos santos. E aqui de certa forma, saía a fumaça do holocausto e saía também a fumaça do incenso. Então, isso aqui que o povo tinha. Ele tinha uma visão do quê? Da glória do Senhor. Porém, ele podia entrar? Não podia entrar. Diferente da igreja. A igreja, o que acontece? Se entra aqui qualquer um que não tem aliança com o Senhor, ele pode entrar e ele deve entrar para que ele conheça o Senhor. O santuário ele não foi projetado para quê? Para que as pessoas entrassem. Imagine o tamanho da população pelas medidas que se tem aqui. Então, pelas medidas que tem aqui, a gente sabe que não ia caber mesmo. Então, não foi esse o propósito. Então, por isso que falo que o santuário não é a igreja. O santuário era o lugar que o Senhor determinou para quê? Para que se encontrasse, fizesse o sacrifício e lá tivesse o quê? A comunhão. Através do sacrifício, Deus iria se apresentar ao povo. Ok? Então, vamos continuar. Eu troquei isso aqui, ó. Eu fiz um comercial para o Roberval falando que esse aqui era melhor, né? Mas eu acho que não é melhor, não. Viu? Muito bem. Então, agora nós vamos ver. Ó, esse aqui ó, é o desenho do santo lugar do Santo dos Santos. Tinha a cerca em todo o santuário. Ele era rodeado pelas cortinas, pelas tábuas e fazia-se a cerca. Esse aqui é uma referência, né, ao Santo dos Santos. Sumo sacerdote, cortinas, e lá atrás tem você vê que tem os querubins, e a tenda ficava, atrás do véu ficava a Arca da Aliança. Vamos ler aí. Êxodo 26, de 1 a 3. Vou pedir para a Maria Helena. Êxodo 26, de 1 a 3. A 3. As cortinas do tabernáculo. Farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins, e as farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Pode ler o 7 agora. 7. Farás também de pelo de cabra cortinas para servirem de tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. Agora do 14 ao 17. Também farás de pele de carneiros, tintas de vermelho,
uma coberta para a tenda e outra coberta para a pele, outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para os tabernáculos, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvados de meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes travadas com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Então, assim, a gente percebe que quando o Senhor vai dando a ordem e Ele vai dando os detalhes, Ele não é excesso preciosismo que Ele vai jogando, que faça desse jeito. Tudo que existe na Bíblia, existe um propósito determinado para que o Senhor Ele tenha os objetivos dele e será alcançado. Então, Ele vai desenvolvendo as coisas com o que o povo tem e vai transformando para quê? Tudo para honra e glória dele. Então, a gente tem aqui, vocês vejam que aqui, se bem que esse aqui é mais o templo, né? Mas a gente vê algumas cortinas por trás. Do lado aqui tinha cortinas, em cima tinha as peles, né, que se colocava. Tinha o véu que separava o santo do santo. Então, o Senhor ele ia colocando. E a gente vê algum simbolismo aqui. Então, os materiais básicos: bronze, prata, cortina de linho fino. Por 3 lados podia ser vista. E o linho significa o quê? Nós vamos ver depois a relação com Apocalipse, que Apocalipse vai falar justamente sobre a pureza e sobre as vestiduras. Lá atrás, no final lá atrás não, né? Lá na frente, no final da palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos ver que ela vai fazer uma ligação do que era o tabernáculo lá no começo, quando o Senhor instituiu. Então, a gente tem aqui o outro ponto, que é o átrio. Então, nós vamos falar desse pedacinho aqui, do primeiro ponto do tabernáculo. Aqui é a porta, a entrada, o holocausto e a bacia de purificação. Êxodo 27, 14 a 16. Pedi para o William ler. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados, e suas colunas serão 3, e as suas bases 3. Então a gente tem aqui, Faltou 16, né? 16, pode ler. Desculpa. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados de estofa azul e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4, e as suas bases 4. E o que é o reposteiro? Ele é como se fosse uma porta de cortina, vamos falar assim. É uma porta de cortina que seria realmente uma porta, né, no período deles, né, uma porta de uma tenda, alguma coisa assim. Então, logicamente, facilmente reconhecemos o quê? O acesso, o único acesso que tem. Como que você faz para entrar no tabernáculo? Por um acesso. Ó, que dá certinho, né? Chega lá no Ilha, ele... Então, entrando aqui a porta, e aqui já começa o átrio. Então, nós temos o holocausto no começo e a bacia um pouco para cá. Então, para acessar, a gente percebe aqui que quando o Senhor Jesus ele vai falar sobre a porta, que ele é o único acesso em João, nós conseguimos fazer a ligação do tabernáculo com quem? Com o acesso ao tabernáculo. A porta ficava do lado leste, oriente. Lembrando que a entrada para o Éden era leste. Qual é o primeiro templo que existiu? Conforme os teólogos, o primeiro templo foi o Éden. Quando existem as referências aos templos, principalmente o templo de Salomão,
nós vamos ver assim que sempre tinha desenhos do quê? Desenhos de palmeiras, desenhos que fazia menção ao quê? Principalmente ao Éden. Na visão de Ezequiel, o Senhor veio para o templo, né? Pelo leste. Os magos vieram do leste. O fato do sol nascer ao leste lembra a estrela da manhã, o sol da justiça. E as cores estão relacionadas com o céu, que faz referência também ao período em que tudo era bom, ao pecado, e vai fazer uma referência à realeza também. Segundo ponto, nós temos aqui o altar de bronze. O altar de bronze era onde fazia o holocausto. Nas próximas aulas, provavelmente vão falar sobre holocausto e sacrifício, tá? Então, hoje a gente fala do templo e depois sobre o que significava os holocaustos. Então, neste lugar aqui, ó, entramos aqui na porta, primeiro ponto aqui, ó, é o holocausto, onde se faz o churrasco, né? De certa forma, acaba sendo, né? Que ficava no átrio. Ele ficava no átrio, tá? Então, a gente tem aqui, ó, Êxodo 27, 1 e 2. Vou pedir para a Sofia ler. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Isso aí. Então, o altar de bronze, ele... Peraí, volta lá. Esse altar aqui, ó, ele ficava aqui, ó. Então, era aqui que fazia o quê? O sacrifício queimado. Então, a queima do sacrifício, quando levava os bois, né, o que seria queimado, ele era queimado aqui. Então, é o primeiro lugar onde tinha o sacrifício. Então, ele pegava toda a oferta que se levava para ser queimada, era aqui, neste lugar. Ok? E aí nós temos aqui, ó, o pecado... O pecado encontrava julgamento e o pecador redenção. Então, era onde oferecia, queimava e aí oferecia redenção. Sua fumaça era vista de longe. Então, todo mundo que olhava sabia o quê? Que existia um trabalho de redenção. Primeiro móvel a ser visto ao entrar no átrio. Uma vítima inocente substituía o ofertante. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que era para você ser queimado, não é? Ao invés de você ser queimado, você levava um boi, levava um cordeiro, levava um bode, outros animais para ser queimado. O bronze significa, e o fogo, juízo. Ele era uma oferta contínua, dali saíam as brasas do incensário. Ele pegava depois, na época principalmente do anual do Santo, que tinha que entrar no Santo dos Santos, pegava a brasa lá para entrar e oferecer e ligar o incenso, e acender o incenso. A gente percebe que era provado pelo fogo e também julgado pelo fogo. Então, o primeiro momento é esse. Entrou, oferece o sacrifício. Ok? O sacrifício holocausto, que é o sacrifício queimado. Daí nós temos o segundo artefato, que é a bacia para purificação. Êxodo 30, 17 a 20. Pedi para o Wagner ler. Disse mais o Senhor a Moisés: fará também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram.
ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Isso aí. Então, antes de entrar no santo lugar, eles tinham que fazer o quê? Acesso à porta. Queima o sacrifício. Depois você tem o quê? A purificação, que é a lavagem que o sacerdote fazia. Então, significa o quê? A gente tem aí uma autoanálise, a obra de Cristo refletida em nós, a ordem para que não morra, purificação e santificação, constantemente era trocada a água. Nós vamos ver uma referência que Jesus lava os pés do discípulo. Nós vamos ver, logicamente, falando sobre limpeza e aptidão, e a água que flui. Lembra que Jesus fala para a mulher, ó, se eu te der a água, que a água que eu tenho para te oferecer é uma água que vai fluir constantemente. E por ela fluir constantemente, você não terá sede. Pode falar. Não, esse aqui não. Esse aqui era contínuo. Anualmente é somente no Santo dos Santos, expiação dos pecados. No início. Não, esse é no fim. A gente vai chegar lá. Tá? Eu estou apressada. Daqui 15 minutos a gente chega lá. O outro artefato, a mesa dos pães. Então, na mesa... vamos voltar lá, né? Aliás, aqui eu pulei, tá? A mesa do pão está aqui dentro. Ó. Então, no santo lugar. O santo lugar, então, após entrar, oferecer o local, se lavar, o sacerdote pode acessar o quê? Ao santo lugar, ok? Ele acessando ao santo lugar, daí sim tem o quê? A mesa da preposição. Então, de um lado ficava a mesa dos pães. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo 25, 23 a 30. Pedi para a Aline ler. Pode ler, Aline? Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas, e as suas taças em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição, diante de mim perpetuamente. Isso aí, então a gente tem aqui ouro puro, os pães, né, as argolas, logicamente para transportar, né? E o que significa isso aí? Então a gente percebe que ao entrar no santo lugar, ele tinha o quê? A comunhão, a mesa da preposição, né, dos pães, que significava a comunhão perpétua, a provisão e o satisfazer do homem. Quem que é o pão da vida? Jesus. Vocês estão vendo que em todos os pontos que ele vai desenhando o tabernáculo, está relacionado com quem? Sempre com Cristo. Ok? Tem, tudo a ver, né? Daí nós temos do outro lado vai ficar o quê? O candelabro de ouro. Vamos ver o que significa o candelabro de ouro. Êxodo 25, 31. Vou pedir para a Rose, né? Roseni. Êxodo 25, 31 e depois 27, de 20, 21.
Farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se farás o candelabro, e o seu pedestal, a sua harástia e os seus cálices, e as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Agora o 27, de 20 e 21. Ordenarás a seus filhos de Israel que tragam azeite puro de oliva, batido para o candelabro, para que haja lâmpadas acesas continuamente. Na tenda da congregação fará o véu, que estará diante do testemunho. Arão e seus filhos se conservarão em ordem, desde a tarde até a manhã. Permanecerá o Senhor. Estatuto perpétuo será entre esse favor aos seus filhos de Israel pelas suas gerações. Então a gente tem aqui o candelabro, que era o quê? Logicamente, acendias, né? Era a luz que revela. Ela vai fazer uma representação dos 7 espíritos que é mencionado em Isaías. Esses 7 espíritos, ele vai ser mencionado que só quem tem, né, a sabedoria, entendimento, né, só quem tem todos essa capacidade, quem tem esse atributo, né, de ser plenamente cheio, foi somente Cristo. Então, aquele já estava desenhando também que o Espírito de Deus estaria sobre Cristo e, logicamente, testemunhando de quem? Testemunhando do próprio Deus. Ele falando, atestando que aquele que cumpriria toda essa lei, que seria o ofertante e a oferta, é aquele que é dotado de todas as coisas, de toda a força do Senhor, a presença do Senhor. Depois nós temos um outro altar, que é o altar do incenso, tá? Também lembra que nós estamos dentro do santo lugar, hein? Êxodo 30, de 1 a 8. Vou pedir para o Jorge Valdenor, né? Valdener. É. Êxodo 30, de 1 a 8, né? Isso. Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte o véu para que estar diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará, será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Isso aí. Então, todos os dias esses rituais tinham que ser feitos. Troca de água, incenso, holocausto, isso aí era feito continuamente. Então, a gente entra pela porta, tem o holocausto, a bacia, certo? Na bacia, você tem outra cortina, a gente entra no santo lugar, de um lado tem a mesa, do outro lado o candelabro, e logo na porta do Santo dos Santos tem o quê? Tem o altar do incenso. E o altar do incenso ficava junto ao véu que separava o lugar santo dos santos. Constantemente incenso era queimado sobre ele e entrava para o santo dos santos. Aponta para as orações que chegam a Deus. Nós vamos ver lá em Apocalipse também, falando das orações, né, que vão enchendo e até enchendo o cálice e chega até o Senhor. Agora nós estamos num lugar, nós estamos aqui, ó. A gente passou aqui, entrou, estava no santo lugar e agora
no Santo dos Santos. Até aqui a gente podia vir, né? Daqui para cá a gente já não podia mais. Então, se isso aqui fosse hoje em dia, a gente não poderia entrar. Pode falar. Relação de que forma? Então, ele não tem essa relação. A relação com a Trindade é a relação de que o homem teria que chegar a ter a comunhão com o Senhor e a Trindade que proporciona isso aqui. Porque lembra que tanto Cristo, Espírito Santo e Deus, todos são Deus. É um Deus. Então, para chegar a esse acesso aqui, o próprio Deus precisava se transformar em homem e dar esse acesso. Tá? Mas essa relação não é específica. Então, vamos lá. Agora, nós temos aqui dentro a Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote poderia entrar. Era tão santo lugar, que eles tinham que amarrar, às vezes, no calcanhar, porque eles colocavam um sininho enquanto estivesse fazendo barulho lá, sabia que ele estava vivo. Se não tivesse, ninguém poderia entrar lá para retirar o sumo sacerdote. Vou pedir para o João. João, você pode ler, João? Êxodo 25, 10 a 22. Oi? Porque não podia entrar. Daí, se ele morresse lá, puxava ele para fora. Com certeza. Se ele tivesse feito... Ele morria por quê? Não, ele não. Ele tinha que seguir conforme todos os passos certinho. Se ele agisse de uma forma que não estivesse correta, que a gente vai ver que teve alguns que tentaram acender incenso, que era no lugar santo, tentaram acender incenso, que era um fogo estranho ao Senhor, eles morreram lá. Não é porque Deus é ruim, é porque Ele é santo. É isso que a gente tem que entender. Pode ler, João. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora, e a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho, que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Olha só aí. Acabou? Então a gente tem aqui, a arca dentro dos santos. Aqui a tampa era o propiciatório, onde ficava uma película de sangue pelo sacrifício, sangue do cordeiro.
Lembrando que esse sangue aqui, ele não era queimado no holocausto da entrada, ele era queimado depois fora do arraial. Mas aí o próximo professor vai falar. Os querubins, ele olhava para o sangue vertido aqui. Então a gente tem aqui, ó, lembra, viu o que ele falou? Ele falou, ali que eu encontrarei com vocês, né? Justamente nesse momento do sangue derramado, é naquele lugar que eu vou encontrar. Então, o lugar da habitação de Deus, de fora contemplava a presença do Senhor, mas não a beleza do Senhor. Querubins representavam o guardião de santidade, e apenas uma vez por ano, viu, Maria Helena? Só uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar para fazer expiação dos pecados. Continuamente era feito tanto o holocausto no átrio, até o santo lugar também era aceso o incenso, porém a expiação do pecado somente uma vez por ano. Olha só, entramos na porta, holocausto, bacia, santos dos santos, mesa da preposição, o candelabro, logo na porta o incensário, entrando o santo dos santos. Ok? Simples, né? Não é nada muito difícil. Até agora vocês entenderam? Sim ou não? Sim? Sim? Então explica para mim. Quero ver quem vai explicar, né? Então, olha, em Hebreus 9, de 11 a 22, diz o seguinte, ó. Hebreus 9, 11 a 22. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou ele no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aquelas que têm sido chamados, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu, não só sobre o povo, sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, a purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, olha a tarefa de Cristo. Nós estamos vendo o seguinte, que tudo isso que ele ensinou era o quê? Era o povo crendo que viria aquele que iria nos salvar. Como o povo foi salvo na antiga aliança? Pelo mesmo critério que a gente. Pelo sangue do quê? Pelo sangue do Senhor. Só que neste momento da história existia o quê? Existia um apontamento, uma sombra
das coisas que iriam acontecer. Aqui nós temos Pedro falando que o nosso corpo é o tabernáculo, por isso que quando Cristo ele fala, ó, esse templo aqui, ele vai para o chão, e eu vou reconstruir 3 dias depois. Quem é o templo do Senhor, tabernáculo do Senhor? Nós. Por isso que o Senhor morreu e nos purificou, para quê? Para que o Senhor habitasse em quem? Habitasse em nós. Então, a gente não depende mais de um templo desse, para quê? Para cultuar o Senhor e ter o contato com o Senhor. Nós cultuamos ao Senhor e louvamos ao Senhor, por quê? Porque por meio de Cristo, o sacrifício dele, que cumpriu a lei que existia, essa lei voltada ao tabernáculo, ele nos fez o quê? Santos, ele nos fez justo para quê? Para que a gente estivesse do Deus Todo-Poderoso. Ele se ofereceu como holocausto. Ele nos purificou. Ele nos trouxe a comunhão. Ele nos dá a luz. Ele nos propicia o quê? Elevarmos a nossa oração ao contato com o Senhor. E, conforme a carne dele foi rasgada, o véu se rasgou. E aí nós temos acesso ao quem? Ao Santo dos Santos. E aonde onde a arca, né, que a tampa da arca representa o propiciatório, que o sangue era derramado. E os querubins olhavam para o sacrifício do Senhor. E lá o Senhor falou, ó, por causa do sangue derramado, eu estarei com vocês. E aí, qual a definição de tabernáculo? O lugar onde o Senhor habita. Onde o Senhor habita? Habita em nós. Lembra quando Jesus fala que eu vou fazer uma morada? Ele estava falando sobre 12 aspectos. Um dos aspectos é justamente isso. Eu vou para quê? O Espírito de Deus, a minha presença, vai fazer morada dentro de vocês. Por isso que Paulo adverte, não adverte? Por isso que Paulo adverte também com relação à ceia, ele fala, olha, toma cuidado com o que vocês fazem, porque essa aliança é uma aliança santa, é uma aliança que você tem que pensar muito bem com quem que você está demonstrando isso. Então, ele fala, avalie o seu coração, deixe o pecado e siga ao Senhor. Olha que bonito isso aqui, ó. Em Pedro ele fala que nós somos feitos casas espirituais para quê? Para oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor. E aí ele fala, ó, Cristo morreu, foi o holocausto, né? Ele mesmo foi a oferta para que você estivesse diante do Senhor. Agora, cada um de vocês ganharam o direito da vida eterna, vocês são a habitação do Senhor e vocês oferecem o sacrifício através da vida de vocês. Então, o caminho à presença do Senhor. Olha a obra de Cristo na cruz, ó. Decisão à porta do átrio, aceitação através do altar de bronze, purificação através da pia, comunhão através da mesa, intercessão junto ao altar, testemunho através do castiçal e face a face além do véu. Olha só que bonito isso aqui, hein? Olha o que é a sombra da cruz, ó. A porta, holocausto, bacia, pão, o candelabro, incensário, santo dos santos. Não é fantástico? É muito bonito a obra da redenção. A obra de Cristo é um negócio tremendo. Por isso que a gente tem que realmente compreender no nosso coração e na nossa vida o que significa cada história que a Bíblia vai demonstrar e o que ela vai apontar para Cristo nessa história. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, Deus de poder, Deus de toda honra, Deus de toda glória, te louvamos, ó Deus, e exaltamos o seu nome pelo sacrifício na cruz que o Senhor Jesus fez. Te louvamos por ter acesso ao Senhor, te louvamos porque o Senhor nos deu a vida eterna, ó Pai. Te louvamos por cada ensino
que o Senhor nos mostra, Pai Santo, o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de aprender cada dia mais com o Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, pelo que o Senhor é e te glorificamos. No nome de Jesus. Amém, Senhor.